Bom, vamos para o segundo vídeo do nono ano, falando sobre a estrutura da matéria. Falamos sobre o átomo e sobre como era visto o átomo pelos primeiros cientistas até chegar no que a gente tem hoje, né, no tipo de estrutura que a gente tem hoje. Eu vou mostrar aqui uma imagenzinha para ficar um pouco mais fácil de perceber essa estrutura do átomo. Olha só, aqui nós temos o núcleo, os vermelhinhos seriam os prótons, que são positivos, e os verdinhos aqui seriam os nêutrons, que são neutros, eles não têm carga. Esses nêutrons estão aqui para manter os prótons juntinhos nesse núcleo. Em volta temos várias camadas, né? Cada camada cabe um tanto próprio de elétrons. E muito espaço vazio e os elétrons então girando em volta desse núcleo. Eu tenho que ter o mesmo número de elétrons e de prótons, porque as cargas deles têm que se anular. Os prótons e nêutrons têm um certo tamanho, mas o elétron é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que ele praticamente não tem massa, quase não tem massa. Então a menor partículazinha que a gente conhece é o elétron e o seu gêmeozinho fóton, que é luz, né? É uma partícula de emissão de luz. Então, relembrando, prótons são positivos, nêutrons não têm carga, elétrons são negativos. Tem que ter o mesmo número de prótons e de elétrons. Uma coisa muito importante é que quantos prótons eu tenho no núcleo me diz que elemento químico é aquele. O que é um elemento químico? É cada tipo de átomo que a gente conhece na natureza. Então, a gente conhece 118 átomos. Eles estão aqui. Cada um desses quadradinhos é um elemento químico e esta é a tabela periódica. Cada elemento químico tem o seu número próprio de prótons. Se no núcleo só tem um próton, ele é um átomo de hidrogênio, que é um gás, né? Se o meu elemento químico tem, vou caçar um aqui aleatório, 79 prótons. 79 prótons, ele com certeza é um átomo de ouro, né? Tem 79 prótons lá no núcleo. Se ele tem 79 prótons, ele tem que ter 79 elétrons, né? Essa é uma coisa que tem que ser. Então, a tabela periódica me diz os elementos químicos e eles são em número de 118. Alguns aqui são artificiais, foram criados por seres humanos, mas a imensa maioria deles são naturais. A tabela periódica me dá algumas características do meu elemento químico. Que elemento químico é aquele? Então, ele traz um símbolo, vejam, bem no meio, em letras maiorzinhas, né? A primeira letra sempre maiúscula, quando tem uma segunda letra, ela é sempre minúscula. Então, o símbolo dele, em cima, né? Algumas tabelas periódicas trazem em cima no cantinho, né, os números, mas em cima é o número atômico, ou seja, quantos prótons ele tem, esse é o número atômico. Embaixo eu tenho o nome menorzinho e a massa, que também pode às vezes estar em cantinhos. Sempre tem uma legenda dizendo onde é que vai estar. A massa é a soma de prótons e nêutrons dentro do núcleo, né? O que conta para fazer a massa são os prótons e nêutrons, né? Então, a massa atômica está aqui embaixo. Outra coisa, se eu olhar para a legendinha, eu vou ver que ele me diz que quem está escrito em preto são sólidos, quem está escrito em verde são líquidos, quem está escrito em vermelho são gases e quem está escrito em azul são os artificiais. Então, aqui eu vejo que quase todos na temperatura ambiente, no natural, são sólidos. Os únicos líquidos é o mercúrio, que é um metal líquido, né? E o bromo, né, também é líquido. E os vermelhinhos, os gases, estão aqui, né? Aqui uma coluna de gases, o cloro é um gás, nitrogênio, oxigênio e flúor, ok? Então,
Desculpa, né? Aqui não tá em azul, né? Essa minha tá em cinza. Então, nós temos alguns aqui em cinza, aqui que são artificiais. Tem uma outra explicaçãozinha aqui embaixo que é sobre as famílias, né? As características dos elementos químicos fazem com que eles sejam divididos em famílias. Então eu tenho metais alcalinos, tirando esse que é gás, né? Os metais alcalinos, alcalinos terrosos, os metais, os não metais, né? Eu tenho aqui a família dos calcogênios, halogênios. Então, essa divisão ela tem a ver com as características que os elementos químicos têm. O importante de se saber agora é que a tabela periódica ela vai me dizer quem é líquido, quem é sólido, quem é gasoso, quem é artificial, qual é o número atômico, ou seja, o número de prótons que aquele elemento tem, né, a sua massa atômica, o seu símbolo, né? E isso é muito importante de se saber. Então, a gente já sabe que cada elemento químico tem o seu número próprio de prótons. Se eu souber o número de prótons, é só eu caçar na tabela periódica. Ninguém tem que decorar a tabela periódica, pelo amor de Deus, né? É só eu caçar na tabela periódica que eu descubro que elemento que é aquele, ok? Então, essas são as coisas aqui importantes de se saber sobre os elementos químicos. Só que os elementos químicos, eles quase sempre não vão estar sozinhos. Os únicos que nunca se misturam é o último grupo aqui, ó. Esse último grupo, que a gente chama de gases nobres. Já chama de gases nobres porque eles são os enjoadinhos que não se misturam. Olha só que fofo. Eles não se ligam a outros átomos. Então, eles são os únicos que são encontrados por aí como átomo solitário. Todos os outros querem fazer uma ligação química, todos os outros tendem a fazer uma ligação química. Essa ligação química acontece como? Os elétrons que estão na última camada, eles interagem com os elétrons da última camada de outros átomos e eles podem ou trocar um elétron para o outro ou compartilhar elétrons. E aí eles formam uma ligação química, formando substâncias químicas. E essas substâncias que a gente geralmente chama de moléculas, né? Então, as moléculas são agrupamentos de átomos formando substâncias, né? Então, o gás hidrogênio, por exemplo, não é só um átomo de hidrogênio. São dois átomos de hidrogênio que se ligam e formam o gás hidrogênio. O gás oxigênio é a mesma coisa, são dois átomos de oxigênio que se ligam, formando o gás oxigênio que a gente respira. A gente não respira um átomo de oxigênio, a gente respira a molécula de oxigênio, que é formada por dois oxigênios. A água, né, é uma substância formada por um oxigênio ligada a dois hidrogênios. O gás carbônico é uma molécula de carbono ligada a... é um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. E por aí vai. Existem moléculas pequenininhas como essas que eu estou falando, e existem moléculas gigantescas, como por exemplo nossas proteínas e o nosso DNA. São moléculas gigantescas formadas. Molécula que forma os organismos vivos sempre tem carbono e hidrogênio. Sempre carbono e hidrogênio. Em quantidades diferentes, mas sempre tem que ter carbono e hidrogênio para formar os organismos vivos. Mas essas que eu estou citando, que são super complexas, elas têm carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio. Então, são moléculas bastante complexas e imensas, né? Então, quase tudo que a gente vê ao nosso redor, não é átomo, é formado de átomos. Mas esses átomos estão unidos, ligados em moléculas. Bom, então, isso para vocês entenderem como que os átomos fazem as suas ligações, terem uma ideia de como que os átomos fazem suas ligações químicas.
No próximo e último vídeo, eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de substâncias que podem ser formados aí por essas ligações de átomos aí, ok? Até a próxima!